Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Tá, os alunos entrarão automaticamente. Bom, então vamos começando, né? É um grande prazer encontrar vocês aqui hoje. Queria pedir só para todos que forem entrando para colocarem os seus microfones em mudo, para eu poder falar nessa primeira parte. Estou vendo várias pessoas que são amigos e colegas com quem trabalhei em outras redações em outros tempos, e também algumas pessoas do meu grupo de inovação no Face, Orbital Media. É um prazer grande encontrar vocês aqui finalmente, aí, sob o patrocínio do IDP. Acho que também é uma boa época para a gente voltar a falar de Design Thinking, porque nesses últimos anos tanto se falou dessa metodologia, mas pouco se exercitou no jornalismo. Eu acho que a gente está entrando num outro momento agora com a pandemia, né? Então, já dizem os chineses que crise é oportunidade, não é? Então, a gente vai ver uma digitalização muito acelerada das redações, e o treinamento de jornalistas para que eles possam criar produtos e serviços informacionais mais rapidamente, porque todo mundo está tendo que dominar o digital de uma outra forma, né? Daqui para frente. E é provável que não volte a ser como era antes, né? Então, a gente vai trabalhar muito mais de maneira digital para planejar projeto, para fazer produto, e tudo em ambiente mediado por rede, por computador. Então, enfim, o Design Thinking é uma ferramenta, né? Geralmente, o Design Thinking eu ouço mais falar nas Américas, né? Na Europa, se fala muito em design de serviço, né? Que tem uma larga tradição nos países nórdicos, e o design ele começa mesmo com a ideia de fazer cadeira, de fazer objetos, né? Mas o que é interessante, né? E aí para quem não me conhece, vou me apresentar. Depois queria pedir para o Irandes ir contando quantas pessoas tem na sala e me contando aqui no chat para ver se a gente consegue. Boa tarde, Marina. Fazer uma apresentação por ou se muita gente e a gente não vai conseguir, porque teve 227 inscritos. Então, se entrar, temos 33 pessoas por enquanto, está ótimo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu fiz um planejamento, né, um design do curso para cerca de 30 pessoas, que é mais ou menos o grupo que eu trabalho. Mas se vierem 150, eu rapidamente vou ter que redesenhar a estratégia para amanhã, tá? Então, vamos ver hoje quem vem, quantas pessoas temos. Se não entrar muita gente, tipo até
30, 35, 40, talvez a gente até consiga fazer uma rodada bem rápida de apresentação, porque o design thinking é muito prático, eu não consigo dar as 10 aulas de teoria, nós vamos ter que fazer coisas, né? É muito a lógica do aprender fazendo. Então, voltando aqui, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Garcia, sou jornalista de formação e há 7 anos trabalho com design aplicado à comunicação. Né? Nesse caso, a técnica que eu aprendi com uma bolsa que eu ganhei na Universidade de Stanford, que me fez ficar 2 anos colaborando com a escola de design, a D-School de lá, para aprender como as pessoas de tecnologia usam essa técnica para fazer startups, para empreender, para criar produto e tentar hackear essas técnicas e trazer para o jornalismo. Como vocês sabem, o jornalismo está em crise de modelo de negócios há bastante tempo, tem novas startups surgindo nos últimos anos, mas sempre com um desafio muito grande de monetização. De contexto mais amplo, eu não vou ficar falando sobre isso aqui, não vou falar sobre o grande contexto que engloba o ambiente digital que a gente está vivendo agora, porque não faz parte, mas eu vou dar uma introduzida sobre o momento histórico do jornalista e como isso afeta o jornalista, e como a gente pode, então, trabalhar com o que a gente tem em termos de tecnologia. Mas, se você ainda não viu o Dilema das Redes no Netflix, eu recomendo que vocês assistam como contexto do ambiente em que a gente está hoje, dentro das redes sociais e um pouco de maneira mais ampla também da internet, mas especificamente das mídias sociais, que são as plataformas que distribuem conteúdo hoje, né? Então, eu comecei a fazer muitas oficinas, treinei muita gente sobre como usar o design como uma nova caixinha de ferramentas que o jornalista pode ter para pensar o jornalismo, a sua própria organização, a maneira como ele apura e outras coisinhas mais que modificam um pouco a forma como o jornalismo era praticado antigamente, na era industrial, que foi a era de ouro desse jornalismo, que é do século XX. Então, a minha ideia hoje conhecer um pouco vocês. Eu acho que talvez dê para a gente fazer isso, para não ficar muito cansativo também. Acho que 2 horas de aula expositiva é muita coisa, e a gente vai desenhar, a partir do número total de pessoas que a gente tenha, grupos para que vocês também possam trabalhar juntos de alguma maneira. Isso eu vou tentar resolver até amanhã, quando eu entender quantas pessoas vão ficar e como nós vamos trabalhar. Então, nessa primeira parte da aula, eu queria nomear um guardião ou uma guardiã do tempo. Por quê? Eu falo muito e eu não quero falar mais de 40 minutos. Por quê? É provado cientificamente que ninguém consegue prestar atenção mais de 45 minutos, ok? Então, eu vou falar 40 minutos, vocês vão descansar 5 minutos. Nesses 5 minutos, vocês vão pegar um café, um sanduíche, alguma coisinha rápida, assim, uma bala, vão dar uma levantada e vão voltar para a gente poder fazer a segunda parte da aula, tá? Porque senão vocês não vão reter o que eu vou falar. Uma outra coisa que vocês vão perceber, eu vou usar slides alguns dias, mas eu não gosto de usar slide, eu gosto de que vocês me vejam, porque tem muita conexão que se perde já no digital. E eu espero que vocês fiquem mais motivados a me ouvir olhando para o meu rosto. Não são muitos dados que eu vou passar, porque muitas coisas que nós vamos fazer vão ser práticas, tá? E eu espero ajudar vocês também na prática, para que vocês possam pensar projetos e tirar projetos do papel, ou fazer matérias especiais e assim por diante. Peço que vocês comprem um bloquinho de post-it, porque talvez vocês tenham que fazer uns exercícios à noite, antes de dormir, ou pensar. São coisas que vão estimular a criatividade de vocês também, e que vão ajudar vocês durante os 10 dias a irem gerando essas ideias
que podem levar vocês a construir alguma coisa nova, né? Então, para quem não conhece ainda, eu tenho um grupo no Facebook que eu faço curadoria de matérias que eu acho legais de inovação e de ferramentas para jornalistas, que se chama Orbital Mídia. Vocês podem ir lá se quiserem ficar conectados comigo. E também faço workshops e o que eu chamo de Orbita Lab, que são design sprints, né? Design sprint é o jeito que o Google chama fazer design thinking. Existe um livro que eu até recomendei do Jake Shapiro, que explica bem como o Google faz design thinking, mas basicamente porque os fundadores são da Universidade de Stanford. Eles fazem tudo dentro da empresa, focados numa lógica de design, ok? Então, essa sou eu, isso é o que eu faço. Eu já treinei muitos jornalistas e eu decidi optar por essa ferramenta porque quando eu voltei dessa bolsa em 2013, e aí eu fiquei mais ou menos em 2014, eu ainda percebia, e eu ainda acho que é assim, mesmo com as gerações mais jovens, existem 3 entraves fundamentais para um jornalista inovar. E eles são de formação, então não é uma coisa fácil um jornalista inovar. E assim, por que eu falo que ainda é difícil para os jovens? Mesmo eu sou de uma outra geração, porque os jovens estão sendo educados com um currículo antigo, os jovens ainda estão sendo educados com um currículo industrial. Então, é muito difícil fazer essa virada. Mas, assim, se eu quero que vocês pensem em 3 coisas que impedem o jornalista a pensar diferente, a criar de uma outra maneira, eu apontaria 3, que tem a ver com o que a gente faz, né? A primeira é que não dá para você inovar sem colaboração, tá? E quanto mais diversa essa colaboração for, melhor. Estou falando basicamente de tipos de inteligências diferentes. E um dos principais critérios do trabalho jornalístico é dar furo, é competir. Então, como é que você vai destravar do cérebro de um jornalista ele deixar de competir para colaborar? Isso vem mudando sim. Há redes de jornalistas investigativos que trabalham muito, mas cada um geralmente é um por país, né? É difícil você ter vários de redações diferentes no mesmo país trabalhando numa reportagem investigativa. Então, a marca do veículo e a marca pessoal do jornalista ainda é um valor para o jornalista, né? Ele é o que participou do Panama Papers, né? Ele é o que ganhou o prêmio, né? Então, quando a gente vê quais são os incentivos do jornalista, a gente sabe que não é ganhar dinheiro, é ganhar prêmio, né? Porque a coisa que mais, o maior valor que existe para o jornalista é o reconhecimento dos pares. Então, quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando desses valores, né, e desses incentivos, e por que o jornalista faz o que ele faz. É claro que existe uma vontade de ajudar a comunidade a ser mais informada, a trazer uma qualidade de informação checada, verificada, né, a apontar corrupção, a apontar malfeitos. Claro, existe tudo isso. Existe a função de descomplicar o complexo, de explicar. Existem muitas funções do jornalismo, né? Eu também não vou entrar aqui nesses detalhes. Mas, então, o primeiro incentivo do jornalista, então, é competir. O segundo entrave tem a ver com erro. Você não consegue inovar sem errar. E lidar com erro de uma maneira muito tranquila e muito até desejada para você poder fazer as modificações que você precisa no seu projeto. E errar em jornalismo dói. Dói porque é uma coisa que pode gerar consequências para as fontes, é uma coisa que pode gerar consequências para você e para a sua carreira, para o veículo onde você trabalha, para o seu próprio veículo ou blog, né? Pode até ter consequências legais. Todos nós, quando fizemos lá o juramento, né, de ética, lá na formação, na formatura da nossa faculdade, a gente sentiu na pele o peso do erro.
e qualquer jornalista sério sabe o quanto isso é complicado. E todos nós erramos, é lógico. Então, esse é um entrave que tem que ser solto para poder fazer projeto, porque você vai errar todo dia, e todo dia você vai modificar aquilo que você está fazendo. Espera aí que Marcos está fazendo uma pergunta aqui. 2 horas, Marcos, tá bom? Então, é isso. Então, e a terceira que eu queria dizer, que é o terceiro entrave do jornalista para inovar, é porque todo jornalista ele tende a achar que dinheiro é sujo. Né? Então, porque assim, se tem muito dinheiro, é porque alguém fez alguma maracutaia. Não estou dizendo que sempre é assim, mas não é um valor para o jornalista o dinheiro, e muito menos entender quem está na área comercial do marketing vendendo o produto que ele faz, se ele está numa grande redação, por exemplo. Já, se você tem uma startup, tem um projeto, isso é sua obsessão diária, cotidiana, hora a hora. Se você é freela, isso já é também uma obsessão na sua vida, né? Porque qualquer pessoa que trabalha sozinha, empreendendo, ela tem que vender, né? Espera aí que tem uma... Olha, eu não sei, porque eu não sei falar de outras áreas, né? Eu não sei se em outras áreas errar é mais tranquilo, mas eu sei que na área de tecnologia, nos estágios iniciais, e deve ser, porque é um estágio onde se fala que tem que se falhar barato e falhar rápido. Quanto antes você errar, menos dinheiro você vai perder. Então, a lógica é essa, tá? Então, eu diria assim, isso não tem nada a ver com a separação igreja-estado do jornalismo. O jornalista ele não precisa se corromper para ele querer entender o business plan do empreendimento onde ele está, seja uma redação grande ou uma startup. Ou seja, você tem que ter uma visão do todo. E essa é a grande primeira diferença entre o jornalismo industrial e o jornalismo digital ou pós-industrial. Isso se você quer participar do processo, ter voz do processo, interferir no processo de mudança digital. Porque é fato que a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, que é a revolução informacional, e tudo está para ser feito, e tudo está para ser desenhado ainda. Então, assim, a meu ver, por isso que eu defendo muito estímulo à criatividade, estímulo ao empreendedorismo, porque você tem a oportunidade de errar muito e aprender fazendo. E isso nenhuma vida de redação vai te dar. E são ferramentas que te ajudam a planejar a sua vida futura e tudo aquilo que você quer fazer. E te dão uma consciência maior sobre o ambiente onde você está, e na redação que você está trabalhando, com as pessoas que você está trabalhando. E também aumenta a sua empatia em relação a pessoas que têm outros tipos de inteligência que são necessários para você fazer a coisa acontecer e a coisa virar. Então, agora eu vou pedir no chat. Queria que vocês me dissessem quais seriam os 3 principais entraves para o jornalista inovar. Vocês lembram? O tempo curto para entrega, sim, mas isso é se você for fazer uma matéria, né, Vinícius? Vamos lá. Colaborar, competição, erro, dinheiro. Isso mesmo. Então, sem colaboração não dá para fazer. O erro não pode ser levado com muita dor, né? E dinheiro não é sujo, gente. É possível prosperar e pensar em dinheiro e fazer jornalismo, ok? A única diferença é que se você quer fazer um projeto seu, você vai ter que saber vender. E tem uma coisa muito interessante sobre criar projeto. E por que eu estou falando de projeto? Porque design é fazer projeto. Arquiteto faz projeto. Engenheiro faz projeto. Designer faz projeto. Jornalista faz matéria. Mas no digital pode fazer projeto. Tá? Então, assim, é por aí que a gente vai. Então, jornalista é super empreendedor. E eu não consegui entender
por que quando eu voltei para o Brasil tinha tão pouco jornalista empreendendo, se o custo de entrada no digital é tão baixo. Devia ter um monte de jornalista empreendendo. Por quê? Porque, para mim, a reportagem é uma das atividades mais árduas e empreendedoras que existem. Porque você precisa se dedicar de tal maneira e você tem entraves, é uma gincana incansável por encontrar as fontes, cruzar as fontes, escrever, entregar, é muito artesanal. Ah, sem problemas, Camila. Então, assim, não, a gente está falando em geral. Então, a reportagem também exige venda. É a hora de quando você vende a pauta, né? Quando você vai vender uma pauta para o seu editor, você está vendendo. Então, eu não acredito muito nessa história de que jornalista não mexe com dinheiro, não consegue vender, não consegue se vender. Todo mundo vende. E jornalista vende pauta. Mas essa habilidade de vender a pauta, de convencer o editor a que você vai fazer aquela matéria, é a mesma habilidade que requer que um jornalista que tem consciência do todo possa ter para navegar outras esferas, né? Outras esferas de atuação, outras áreas, conversar com outras pessoas. Nós sempre estamos convencendo alguém de alguma coisa, tá? Então, assim, essa foi a primeira introdução. Acho que agora temos aqui todos. Temos quantas pessoas? Estou vendo 18. Queria pedir 16. Tá ótimo. Então, assim, 47. Tá bom, 47. Estou vendo 16 aqui, não sei onde. Então, olha, o que eu estou pensando? Tá todo mundo bem? Posso fazer uma introdução mais de contextualização? Vou falar 40 minutos e aí a gente deixa vou parar 5 e os últimos 20 a gente vai se apresentar. Tudo bem? Já vou entrar com conteúdo agora, que assim, tem uma coisa que eu fiz história, tá? Eu não terminei, eu fiz jornalismo e história. E é legal porque a história ela te traz uma consciência sobre os diferentes tempos de produção da narrativa, né? Os contextos, as fontes, a gradação das fontes e uma certa complexidade que o jornalismo ele carece pela própria natureza dele, a menos que você seja um jornalista investigativo que tenha meses para apurar uma matéria, ou vou fazer um livro, né? Ele tem uma atualidade do jornalismo que a história não tem, a história é muito mais reflexiva, né? Então, o que eu vou fazer agora é dar um pouco desse contexto histórico. Então, temos aqui meio, até 1h10. Alguém pode se candidatar para ficar de guardiã ou guardião do tempo? E se eu falar, depois da 1h10, vocês me dão um alô aqui pelo chat para eu parar? Eu não quero falar mais do que isso, tá bom? Mas eu me animo e aí eu posso falar horas. Mas eu estou planejada para que dê certo. Vamos ver se eu consigo. Então, é assim. Tem uma coisa que eu uso muito em tudo o que eu faço, inclusive quando eu vou olhar para qualquer coisa sob a perspectiva do design, mas ela também se aplica ao jornalismo, que é contexto determina conteúdo, tá? Sempre o contexto determina conteúdo. O veículo onde você está determina o tipo de conteúdo que você vai fazer. A realidade em que você cresceu determina o tipo de coisas que você pensa, os valores que você tem, no que você acredita. Então, essa acho que é a primeira coisa que a gente tem que entender. E aí, para eu poder falar da inovação e da revolução industrial, pós-industrial, e chegarmos no design e na inovação para o jornalismo, eu preciso contextualizar. Então, senta que lá vem a história. Então, assim, vou voltar lá para Gutenberg, tá? E vou dizer assim, depois de Gutenberg, o que a gente viu acontecer na história? O que veio depois da Era Medieval? E a gente vai falar da Era Medieval, porque em certos aspectos acho que a gente está num revival da Era Medieval aqui, no mundo contemporâneo. Mas vamos lá. Quem arrisca botar no chat que era veio depois da Era Medieval?
Renascimento, isso, muito bem. E depois do Renascimento? Iluminismo, muito bem. Muito bem, gente, o Iluminismo. E o Iluminismo, ele trouxe ao poder uma nova classe, que não era a classe dos reis, né? Não era a realeza, não era a coisa da vassalagem, dos suzeranos. Que classe que subiu ao poder no Renascimento e se consolidou no Iluminismo? A burguesia, exato. Então, você tem um contexto global, né, pelo menos nas sociedades ocidentais, né, que aqui a gente está falando bem de sociedade ocidental, do iluminismo trazer novas ideias que começaram lá atrás com a imprensa, né, com Gutenberg, e no iluminismo você tem uma ascensão de uma nova classe, que é a burguesia, que vai propiciar séculos depois a Revolução Industrial, que é onde a gente quer chegar. Mas antes da Revolução Industrial, teve a Revolução Mercantil, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. Mas o fato é que vamos acelerar um pouco no tempo, e aí a gente chega aonde? Na Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, você tem o surgimento do jornal como um produto, tá? E o jornal impresso, especificamente, ele era o veículo perfeito para essa nova classe. Por quê? Porque essa nova classe vinha com ideias diferentes e vinha com uma necessidade muito grande de criar mercados. Por quê? Porque a Revolução Industrial, obviamente, fez com que se pudesse reproduzir mercantilmente, né, e nas fábricas, produtos, e a nova classe ela tinha duas necessidades que o jornal impresso atendia perfeitamente. A primeira era que ela precisava gerar mercados para que as pessoas consumissem, e para isso ela precisava criar desejo de consumo. Então, você tem aí a criação da publicidade. Por outro lado, você tem uma nova classe que tinha ascendido ao poder e que precisava se ratificar ideologicamente, ou seja, as ideias dela precisavam se espalhar e convencer as pessoas. Então, isso é o que eu chamo de influência. O jornal era, para muitos industriais, o grande veículo para conquistar influência, e é assim até hoje. Então, de um lado, o iluminismo traz essa ligação com o mundo das ideias novas e o que elas traziam nessa nova era, e do outro lado, você tem, então, o jornalismo atende, num primeiro momento, de uma maneira pouco metodológica, mais apaixonada, de defesa de ideias e tal. A gente pode lembrar que no Brasil, o primeiro jornal brasileiro foi em 1808, se eu não me engano, com o José Hipólito da Costa, sendo opositor ao regime imperial no Brasil, que escrevia de Londres. Então, assim, essa visão primeira do jornalismo, ela finca o que no século XX vai ser a grande expansão mercantil e a grande expansão do jornalismo como ideário, né? Para as pessoas se informarem, ok? Então, guarda essa informação, porque essa dupla, jornalismo e publicidade, ela funcionou perfeitamente bem por mais de um século. Era perfeito. De um lado, você tem uma influência gerada pelo conteúdo e pela disseminação dessas ideias, e, por outro lado, você tem a publicidade gerando desejo de consumo para que as pessoas se conectem, então, e ratifiquem essa era industrial, ok? Alguma dúvida? Bom, depois a gente teve a estruturação do jornalismo como a gente conhece hoje, que é notícia igual produto. Dentro desse processo, já no início do século XX, você começa a ver a figura do jornalista como alguém que é reconhecido socialmente. E qual que é a origem do jornalista, né? Como é que a gente se definiu, né? Até no cinema, nos quadrinhos. O jornalista, ele é uma pessoa, geralmente, de origens humildes. Ele não é uma pessoa das classes altas. Ele é uma pessoa das classes médias. Ele é alguém que até ascende socialmente
por ser repórter, por ser jornalista. Então, eu sempre gosto de falar o que acontece no jornalista, porque é o jornalista que pode fazer qualquer tipo de mudança no modo de fazer. Então, naquela época, o jornalista ele tinha uma função social de informar esse produto, jornal, e depois rádio e TV, né, foi se expandindo para outros meios, mas o fato é que a base, a matriz era essa. E aí você tem toda uma era, depois da Segunda Guerra, onde você tem a glorificação até dos jornalistas, da figura do jornalista investigador, até nos quadrinhos, né? Se vocês forem pensar, Super-Homem era jornalista, né? Clark Kent, enfim, e tem toda uma lógica aí de reconhecimento social desse trabalho, né? E da possibilidade de fazer denúncias, então ter essa função muito fiscalizadora também, além de informadora. Bom, e o jornalista que vem um pouco dessa era, ele tem uma educação formal, é nessa época que vai se criando um método, então, no caso, nas Américas, o que vigora até hoje muito é a ideia de pirâmide invertida, né? Então, o que, como, quando, onde e por quê. E a estruturação do texto pelo item mais importante para o menos importante. Essa estruturação, ela persiste até hoje, e o jornalista é treinado, então, nas faculdades para fazer isso, para entregar isso, com rapidez, com eficiência, e aí o surgimento do método jornalístico. Esse método, ele funcionou muito bem para uma estrutura de negócio que a sustentava. Quando começa o digital, esse mundo começa a ruir. E aí, o que a gente percebe? Que o jornalista, por ele ter sido treinado para ele fazer apenas uma função dentro do processo de produção jornalístico, ele se viu alienado, perdido sobre tudo que tinha a ver com o digital, né? Então, quando aparece a digitalização de uma maneira mais acelerada, o jornalista começou a fazer blog, começou a fazer... muitos começaram a ter contas no Twitter, e várias, depois as mídias sociais. Só que isso, na verdade, foram novas formas de distribuir o conteúdo, né? O jornalista ele não tem o controle de absolutamente nada se ele não tem o controle do meio, certo? Nem mesmo do blog, né? Eu tô falando de infraestrutura. E aí, o que acontece? O jornalista, na verdade, quando você olha o jornalismo industrial, ele é uma fábrica, porque notícia é um produto à venda, como já bem disse a professora da USP, Cremilda Medina. Então, o jornalista sabe fazer esse único produto, que é uma parte de um processo que começa lá atrás, vai para uma apuração, depois entra em produção, vai para o design, vai para a foto, e vai para a distribuição. Seja ela por ondas aéreas, seja ela por um caminhão que leva o jornal, ou seja, o jornalista ele é só uma peça num processo produtivo. Não tem muita diferença entre trabalhar numa fábrica de panelas e trabalhar numa redação quando você olha a grande estrutura industrial. É uma fábrica. E o que acontece? O jornalista, nesse meio, ele tem os incentivos que eu já falei lá atrás, e isso é suficiente para ele. Ele se sente feliz, porque ele realiza a missão dele de informar. Porém, quando aparece a revolução da informática, a revolução nos anos 70, a gente lembra que a internet nasceu a partir de uma rede militar, né, norte-americana, né? Por que a internet surgiu? A internet surgiu para que o exército norte-americano não perdesse a comunicação se tivesse um ataque. Então, por esse incentivo que a rede nasce, né? É bem legal a gente saber a origem das coisas. Então, quando a internet surgiu e começaram os primeiros computadores já na década de 40 e 50, IBM e tal, começou uma nova maneira de se pensar a produção de informação, né? E logo depois a disseminação dessa informação. No século XX também, só para a gente dar uma refrescada, mas eu acho que isso é importante lembrar, era uma era em que um comunicava para todos, né? E depois, com as mídias sociais, a gente está numa era agora que todos comunicam com todos. Quando você
tem muita oferta de um produto, o que acontece com o preço? Podem falar no chat. Cai. O preço cai. Então, assim, essa é uma verdade inexorável que a gente tem que enfrentar hoje. A informação não de qualidade, mas há muita oferta de informação e o preço caiu. Então a gente precisa ter consciência dessas coisas, de que no processo industrial a gente era uma partezinha de um todo do qual a gente não tinha consciência. E, aliás, nem queria. Eu lembro que na redação, uma das redações que eu trabalhei, tinha um cartaz que dizia assim, quando a pessoa entrava: não alimente os jornalistas. Né? Porque o jornalista não queria nem saber o que o marketing estava fazendo, o que vendas estava fazendo, o que a direção estava fazendo, se estava dando dinheiro, como é que conseguiu dinheiro. O jornalista só queria fazer matéria, e estava tudo de bom. Mas do digital não é bem assim. Nós vamos chegar lá. E aí veio a revolução informática. O método, lá na Segunda Guerra, né, a gente tinha 2 métodos grandes de produção. Antes, o que a gente viu prosperar, existe até hoje, é o Fordismo, né? Ford, linha de produção de carros. Então, eram umas plantas enormes, umas fábricas enormes, onde o carro entrava e ia sendo montado em linha de montagem. Quem já foi para o ABC Paulista sabe bem do que eu estou falando. Então, essa montagem das coisas nas fábricas é o que a gente chamava de Fordismo. E o Fordismo era um jeito de produzir muito da era industrial. O que acontece? Quando os japoneses viram isso, eles falaram: como é que nós vamos fazer isso aqui no Japão? Porque a gente não tem espaço. O Japão, né, conjunto de ilhas, é muito pequeno, tem muita gente. Como é que ia ser essa produção lá? Aí eles criaram um outro estilo de produção que ficou conhecido como toyotismo. Toyotismo tem a ver com a Toyota, também tem a ver com carro, que era a ideia de você fazer o custom made, ou seja, você não vai fazer um estoque, você vai produzir de acordo com a demanda, para você não precisar ter uma planta espacial tão grande. E aí isso começa a virar alguma coisa na cabeça das pessoas. O Vale do Silício olha para como o Japão estava fazendo e produzindo os carros, e começa justamente aquela época dos 60, a revolução cultural, contracultural, contracultura e tal, começam a pensar na indústria do software. E aí eles aplicam essa metodologia para a produção informacional, né? Então, softwares. E aí você tem uma série de metodologias que surgiram a partir disso, que vão propiciar a realização das startups, tá? E essas metodologias olham muito para esse toyotismo e criam o que a gente conhece hoje como metodologias ágeis, tá? Das quais o design é uma delas, ok? O design thinking especificamente. Então, o design thinking é o início de um processo de produção de produto digital, né? E quando a gente olha para tudo que é feito nas startups, elas sempre vão na metodologia ágil que foi implantada pela indústria do software. Tá? Na época, o software era um produto físico. Não sei se vocês são dessa época, mas a gente comprava a versão 1, a versão 2, a versão 3 de um software. Hoje, a gente tem um outro conceito, que é Software as a Service. Então, como é tudo digital, você contrata as versões online, você não precisa mais comprar as versões físicas. Mas, naquela época, era assim. E para fazer essas atualizações, esses métodos foram sendo refinados ao longo das décadas, ok? Aí depois, só para contar uma história engraçada, voltando para o carro ainda, os japoneses voltaram para os Estados Unidos para entender as necessidades e aí criaram a história das SUVs, porque eles, ao olhar como as pessoas se comportavam, puderam desenhar produtos que fossem, que atendessem às necessidades e os desejos das pessoas. Bom,
Que metodologias ágeis existem além do design thinking ou do design de serviço? Vocês conhecem alguma? Vocês usam alguma na sua redação, no seu projeto, na sua vida? Só queria saber se vocês têm um pouco isso na cabeça. Quem souber, Kanban, muito bem. Mais uma vez, Japão. Marcos? Conhece em geral. Scrum, muito bem. Que é uma outra forma de quê? Organizar o trabalho depois da fase de descoberta, que é essa que a gente vai ver agora, que é do design, ok? Então, o Scrum, o Kanban e mesmo o Lean. Lean também, né? A gente tem um livro que se chama Startup Enxuta, né, do Eric Ries. Ele é um livro seminal, assim, sobre a questão das startups e tal. Recomendo para quem não conhece que leiam, porque dá toda essa contextualização que eu estou falando aqui. E então, o design, ele é a parte de descoberta, ou dentro da trilha, ou da jornada de produto. Ah, sim, pode deixar, eu vou, depois que eu terminar, eu passo para vocês no final da aula. Se chama a Startup Enxuta. Tá? Ó, o Cleiton está falando que usa o Lean Startup também no Vida no Centro, que é a startup deles. Isso. Então, assim, o design, ele vem antes de tudo isso, tá bem? Ele vem antes, ele é a fase de discovery, como eles chamam, que é a parte de descoberta da jornada do produto ou do projeto, tá? Porque o design thinking ele serve tanto para fazer produto quanto para fazer projeto. Então, vamos lá, voltando. Aí, então, tem todas essas metodologias, o Kanban, o Scrum e o Lean. E aí, tem uma outra coisa, deixa eu ver aqui o tempo, tá bom. Ah, obrigada, Cleiton. Isso, vocês vão me ajudando aí, tá? O chat vai ser a nossa forma da gente se comunicar nesse primeiro momento. Então, e aí, vamos entender agora, né? Mas por que raios eu, jornalista, tenho que entender por que como se faz projeto, como se faz produto, porque assim, a gente está num momento do mundo de grande, eu diria assim, renegociação de metodologias, tá? Para não dizer de narrativas e de ideologias e de tudo. Tudo está aberto porque tudo é possível e tudo pode ser refeito e redesenhado. Então, o que a gente está vendo é um grande embate de narrativas, de metodologias e de tudo que pode ser redesenhado na nuvem, né? Hoje está todo mundo indo para o cloud, eu sempre faço a minha crítica, né, que todo mundo está indo para o cloud, esquecendo de pisar na terra. E isso é muito errado, porque a gente não vive só no cloud, a gente precisa ter os pés no chão. E o design ajuda muito a olhar para as pessoas e criar produtos e serviços a partir delas, da necessidade delas. É uma lógica completamente diferente do jornalismo, onde você olha para a realidade e, como jornalista, você tem um momento eureka de dizer: aham, vi este relatório e aqui tem uma matéria, ou aham, fui a campo e percebi que está rolando essa tendência, isso é matéria. Então, o foco da descoberta é a ideia do jornalista que vira a pauta, né? Claro que regada a toda essa coisa da informação, né? Nos anos, décadas antes da internet, nas redações a gente ia para o arquivo, né? Nossa internet era um arquivo onde tinha pastas que guardavam recortes em papel de jornais. Então, eu lembro assim, enchente em São Paulo nas férias de verão. Todo ano tinha enchente, todo ano tinha matéria de enchente. Então, você ia lá, lia aquelas pastas desse tamanho para ver tudo que tinha sido escrito sobre aquilo, para fazer a sua pauta. Claro que não dava tempo de ler nada, você só via assim rapidinho o que tinha, ia para a rua e fazia matéria e contava aquele mesmo drama todo santo ano. Parece que melhorou um pouco, mas ainda temos problemas com isso. Da mesma forma em Brasília, da mesma forma em muitos outros lugares. Bom, mas voltando aqui. E aí a gente chegou no Lean. E por que eu quero falar no Lean e nas novas metodologias? E eu realmente tenho pensado, e eu não nego isso, quem está me acompanhando no Orbital sabe que eu até estou bem quieta e pensando muito, é que eu acho que o método jornalístico industrial chegou num limite,
E aí eu vou falar por quê. Porque, assim, existe uma forma de pensar que é uma fórmula científica, né? Que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, mas tem o Karl Popper, que fala, né, dessa história do método científico, né? Na minha cabeça, o jornalismo ele é um método científico aplicado à narrativa, né? Da mesma forma que o design é um método científico aplicado à produção de produtos e serviços que atendam a necessidades humanas, tá? Ele pode ser um produto pago, mas não necessariamente precisa ser. Você pode aplicar o design só para melhorar um processo, e aí sem nenhuma implicação de grana. Então, por isso que eu acho que ele é legal, porque ele é bastante amplo. E a terceira é um método científico, per se, né? Que vai gerar toda a ciência, esse mundo ocidental que eu falei lá atrás, que está aliado a todos esses valores, né? A arte, a ciência, são todos valores da burguesia que ascendeu lá no Iluminismo, certo? Aí vocês começam a entender um pouco como é que essas coisas estão em jogo e como elas estão sendo, na verdade, se fala assim, da queda de confiança no jornalismo, na ciência, nas artes. Todas as estruturas de poder estão sob cheque hoje. Então é importante a gente saber esse contexto, porque é essa era que está terminando, né? Na verdade. E aí você tem o empreendedorismo. O que é você fazer pesquisa para fazer um produto de mercado, né? Uma startup? É você aplicar o método científico aplicado a atender uma necessidade de mercado, né? Tanto o design quanto o empreendedorismo, né, o Lean Startup, buscam solucionar uma dor de alguém, né? Quem empreende tem de preencher a uma necessidade, né? Claro que a ciência também faz isso, e claro que o jornalismo também faz isso, né? O jornalismo também preenche uma dor, que é a dor de informar as pessoas para que elas saibam o que acontece, o que nos acontece, para que elas possam tomar decisões mais informadas sobre sua própria vida, né? E a ciência também. Mas vamos olhar um pouco para esse método para entender como a raiz é a mesma, né? O que é o método científico? É você levantar uma hipótese sobre qualquer coisa e definir qual critérios você vai utilizar e ir a campo para verificar essas hipóteses, né? Então, volta para o laboratório, refaz a sua estratégia e aí você volta a campo de novo, quantas vezes forem necessárias para você, então, chegar à sua síntese, chegar à sua teoria, né? Digamos assim. No jornalismo, é a mesma coisa. Você tem uma ideia de pauta, você vai a campo. Se o campo pode ser a vida real, a rua, ou pode ser uma planilha de dados, pode ser qualquer fonte que você esteja utilizando, você pode cruzar as fontes, mas basicamente é isso. Você vai a campo, de qualquer forma, para tentar validar essa hipótese. A hipótese validada volta para a redação e vira uma narrativa. No design, a mesma coisa. Eu tenho uma hipótese sobre uma necessidade de alguém ou de um processo que atenda a pessoas. Então, eu vou a campo para fazer isso, e aí vem a grande diferença. No design, você vai fazer isso com as pessoas. Você não vai a campo entrevistar as pessoas para a sua narrativa. Você vai a campo para ouvi-las de uma maneira empática, para tentar, então, voltar para o seu laboratório, para refinar isso, buscando solucionar o problema para elas, diferentemente do jornalismo. E diferentemente do startup, porque startup, ela tenta solucionar o problema do outro só para encontrar uma fatia de mercado, e aí sim poder crescer exponencialmente. E aí tem uma outra coisa que eu queria resgatar, que é a questão da Lean Startup, do que é uma startup. É possível falar que existe uma startup em jornalismo? Ou alguma startup em jornalismo? Eu diria que tecnicamente não. Por quê? Porque, a meu ver, claro que existem... o que é uma startup? Aliás, eu pergunto para vocês, o que é uma startup para vocês? Vamos lá, ouvir no chat.
Canal My News. Tá, vamos ver se é. Quem mais fala? Sim. J, muito bem. O Intercept, meio. Aos fatos, J Lupa. Então, aí a Denise estava tocando numa questão bem importante. Nexo, Asmina. O que eu falo? Tecnicamente, não é uma startup. Porque, assim, para ser uma startup, não basta ser inovadora. Claro que os novos veículos que surgiram são chamados de startups porque eles são novos, eles são digitais, eles são nativos digitais, eles são empreendimentos novos que têm algumas características das quais eu vou falar para vocês, mas eles não são startups, na verdade, porque eles precisam escalar, é o que a Carolina está falando. E não só que eles escalem, para ser startup, precisa ser repetível e escalável. Então, lembrem disso, precisa ser repetível e escalável. A única coisa que é repetível e escalável que está na moda agora, neste momento, e eu sempre falo, jornalista tem uma escalável, é assim, Thaís, é software. Você ter uma conta de Facebook ou 2 bilhões de contas de Facebook é o mesmo processo automatizado, certo? Então, isso é escala. É quando você consegue fazer a coisa uma vez e ela se replica ad infinitum, preferencialmente ad infinitum, né? Para você, digo assim, com uma rapidez grande, com uma escala grande. Porque tem uma outra coisa que tem a ver com o mundo das startups. Quem faz primeiro tende a ficar com o mercado inteiro. Então, o Vale do Silício sabe muito disso. Então, é aquela coisa da marca. E aí tem uma frase em inglês que diz: winner takes all. O ganhador fica com tudo. Então, você pode ter uma segunda marca, que seja uma segunda rede social, mas todo mundo vai lembrar do Face, ou do Instagram, que tinha uma característica diferente. E agora o TikTok que aparece, mas o TikTok não é o mesmo. É de mídia social, mas com outras características, né? Então, essa é a lógica, é ser repetível, ser escalável. Claro, o Google entra nessa lista, obviamente, né? Compete em várias, é um grande polvo, né? Porque compete em várias frentes. Então, compete em cloud com a Amazon, compete em cloud com a Microsoft, que tem o Azure, compete em produto, compete em social media, compete em várias frentes, é totalmente uma startup. E foi criada assim, para ser isso. Então, assim, já de antemão, queria dizer aqui que neste curso eu não vejo nenhum empreendimento jornalístico no mundo que seja tecnicamente uma startup. Quem tentou ser uma startup nos Estados Unidos com modelo novo? Vocês lembram? Teve uma que eu falo assim, essa realmente tentou, mas também não conseguiu. BuzzFeed, muito bem. HuffPost, sim, mas nenhuma delas conseguiu, de verdade, sabe? Viraram grandes porque, assim, olharam a escala, mas não olharam tanto a influência. E jornalismo não existe se você não pensa na influência que aquilo vai gerar. E é por isso que esse é um atributo e é um valor do jornalismo que persiste. Como assim? O BuzzFeed, no começo, vocês lembram que o BuzzFeed fazia aquelas listas? Lembra a lista com gatinhos? Todo mundo lembra. Então, o que aconteceu? Ele teve muita escala. O BuzzFeed nasceu do zero, um produto totalmente nativo digital, que teve muita escala. Então, teve investidor, o Vice também é um modelo um pouco assim. Só que a influência veio só anos depois, quando eles criaram uma unidade investigativa. Aí eu estou falando de jornalismo. Aí, depois de um tempo que eles ganharam escala, eles então foram buscar o reconhecimento pelo jornalismo, pela unidade investigativa. Mas acabou não dando certo, tanto que o Ben Smith hoje está no New York Times fazendo a coluna de mídia, né? Então, assim, a meu ver, há limitações conceituais ao tratar
startups de jornalismo. Quando eu falar startup de jornalismo, eu vou estar falando aqui como eu penso, que são veículos nativos digitais. Deixa eu ver, a Thaís está fazendo uma pergunta. As agências de fact-checking. As agências de fact-checking, em que aspecto elas seriam repetíveis e escaláveis? Sim, sim. Eu estava falando mais do BuzzFeed. Peraí, deixa eu ler aqui. Eu estou falando mais de processos de produção e distribuição, porque vamos dividir aqui, né? Uma coisa é inovar no método, na fábrica, como é feito, tá? Então, quando o BuzzFeed surgiu, a grande sacada do Ben Smith foi... vocês lembram da frase que ele dizia? Vocês lembram da frase mais tchan-tchan dele? É isso, Carmen. É isso. Ele falava assim: content is king, but distribution is queen, and she wears the pants. Então, o conteúdo é o rei, mas a distribuição é a rainha, e é ela que veste as calças na casa. Então, foi toda uma... E muitas startups de jornalismo se inspiraram no modelo para olhar a distribuição de uma maneira muito cuidadosa. Então, essa foi toda uma época da evolução do jornalismo digital. Só que isso passou, e aí agora a gente está chegando finalmente na era de produto, né? Que eu venho falando desde 2012, 2013, que esse olhar de fábrica é muito importante. E como que a gente... Peraí que eu já estou chegando no meu tempo aqui. Como é que a gente se organiza para navegar tudo isso? A gente tem que entender que no digital, o jornalista ele tem o poder e a capacidade de controlar o modo de produção. Na era industrial, o jornalista era uma peça da engrenagem, tá? Ele não tinha o poder de controlar tudo se ele quisesse. No digital, o jornalista tem, tá? Tanto de fazer a produção quanto a distribuição. Então, acho que isso é uma coisa importante da gente pensar nesse primeiro momento, tá bem? Então, eu queria saber... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que já estamos chegando aqui no... Como distribuir conteúdo sem controlar a plataforma de redes sociais? Essa é uma boa pergunta. Não tem controle nenhum. É isso que a gente vai chegar à conclusão aqui. Obviamente, se você tem que pensar, aqui só abrindo um pouco, você tem que pensar as mídias sociais como uma maneira de fazer propaganda do seu conteúdo, mas ela não eu não vejo as mídias sociais só como canal de distribuição, porque você não controla nada. Se você tem um canal no YouTube, quem é o dono do negócio? É o Google, não é você, certo? Mas você precisa estar lá. Por quê? Porque eles controlam a distribuição. Quem controla a distribuição controla tudo. E é assim desde sempre. Tanto que quando eu estava na Reuters, eu trabalhei 15 anos na Reuters, né? A gente fazia aqueles treinamentos. Teve um golpe de Estado. Quais são as primeiras coisas que são bombardeadas quando tem uma guerra? Quem sabe me dizer? Tem alguém de Inter aí que pode me dizer o que se bombardeia primeiro quando você tem uma guerra? Bom, a verdade, com certeza. Mas fisicamente, centrais de comunicação. Então, vai lá nas antenas, bombardeia. Vai na estrada e bombardeia, né? Então, pensa bem. A estrada permite a distribuição. Canal de comunicação permite a distribuição de informação. Então, são as antenas, as estradas, tá bom? Então, quem controla a distribuição controla tudo. Então, isso que é bom a gente saber. Ou seja, as plataformas estão controlando a distribuição. E como é que a gente vai lidar com isso? E é aí que a gente tem que ter um olhar realmente de empreendedor. A gente tem que olhar a coisa de fora. Porque se você achar que você fazer um canal, você pode até ganhar, mas você vai ganhar aquelas migalhas que pingam do grande sistema, certo?
Então, é isso. Então, quando eu uso design, eu tento trazer para a consciência do jornalista todas essas coisas, porque você, ao distribuir, você está colaborando com a economia da atenção e fazendo o outro monetizar, porque você é o produto. Não importa se você é uma startup. Ao distribuir, você está, na verdade, dando dinheiro para o outro. Você não está guardando dinheiro para você. Então, assim, grosso modo, esse é o momento que temos hoje. Né? Existem várias formas de vocês terem essa autonomia e esse controle quando vocês fazem projeto e produto. E vocês, claro que vão usar as mídias sociais, mas de uma outra forma, de um outro olhar muito mais consciente, de que, na verdade, são um meio de distribuição só, tá? Então, vamos lá. É isso mesmo. A base do usuário é a chave. Você precisa ser o dono da plataforma, tá? Então, assim, essa primeira aula termina aqui. Se um jornalista quiser ter um projeto novo de startup, de jornalismo, ele tem que ter a plataforma, ele precisa ter o controle da plataforma. E isso começa com o quê? Com lead, captura de... É o que o que foi feito aqui. O que é? O IDP quer criar um curso de jornalismo. Eles lançaram um convite para um curso, me chamaram, lançaram, pegaram aí 227 leads. Né? Lead é aquilo que pode virar no marketing a conversão de um usuário que vai virar um cliente. Né? Então, a taxa de retorno disso, eles não sabem qual vai ser. Eles estão usando um método que é um método que está acoplado a uma estratégia de startup, né? De você ir conhecer o usuário aos poucos e fazer essa jornada com as pessoas, tá? Então, quando você pensa no design, você pensa na construção de qualquer coisa com a participação das pessoas. Então, com isso, o que eu vou fazer? São 4... desculpa que eu estou em Lisboa, porque vocês não sabem, eu estou aqui, morando aqui agora. Então, são 1h da tarde, eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar aí até uns 7 minutos, tá? Vocês vão, tomam uma água, um café, vão no banheiro, voltam, e a gente vai se conhecer. Por quê? Porque o design é muito prático, eu não vou ficar aqui falando 1 hora. Eu vou agora querer entender quem vocês são rapidamente para a gente tentar montar uma estratégia junto de trabalho. Porque, assim, não tem muita teoria, não. Eu vou ir falando um pouco no começo das aulas, mas a ideia é que a gente possa trocar ideias e fazer uma cross-polinização de inteligências, tá bom? Para que vocês saiam com insights daqui para fazer coisas. O design é isso, é uma ferramenta extremamente prática, ok? Então, eu queria saber se tem alguma última dúvida, e aí a gente volta daqui a uns minutinhos. Tem mais um comentário aqui. Ah, tá bom. Então, pronto. Vamos dar uma paradinha aí, uns 6, 7 minutos, a gente se encontra aqui de novo em breve. Até mais. Tenho sim. Posso falar na volta. Vamos fazer um intervalo agora. Dê uma esticada no corpo, tá? Dá uma alongada, tal. Come uma balinha e volta para a gente se conhecer. Vamos lá? Bom, agora eu queria conhecer vocês, porque o que a gente vai fazer vai depender um pouco do que vocês querem fazer. Eu não vou ficar aqui dizendo, tomando aqui um latte que a minha filha Martina faz uma grande barista de 12 anos. Eu não vou ficar falando para vocês o que a gente tem que fazer e não vou ficar dando um monte de... Opa, macarrão, estou tomando um latte, estou mais light aqui. Não vou ficar falando para vocês o que vocês devem fazer, eu preciso saber quem vocês são, porque... o princípio do design é você criar a partir do usuário, com o usuário. E se tem uma lição para dar sobre esse curso inteiro é você ouvir as pessoas para fazer as coisas com elas, né? Então, a gente vai falar depois das fases, né? E aí, quando eu falo da crítica do método, é que eu acho que o jornalismo se beneficiaria demais de adotar uma perspectiva mais etnográfica ao fazer reportagem, e menos
usando o método clássico de achar que você pode ter uma pauta e invadir contextos para tirar o que te interessa, escrever a sua narrativa e ganhar prêmio. Então, eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado a forma como a gente trabalha daqui para frente. E eu acho que eu sinto que a etnografia é um bom caminho. Claro que a etnografia nunca vai fechar uma pauta com a ideia e o talento de quem sabe empacotar uma história como jornalista, mas tem certos critérios lá que são muito legais. E aí, então, para todo mundo que está comendo macarrão, sanduíche e tal, eu vou falar aqui só uma coisa, que eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, dizendo quem eu sou, né, o que eu faço, né, se é jornalista, mas trabalha com outra coisa, ou se é de outra área e veio fazer o curso porque estava curioso, só conta um pouquinho. E aí eu quero que você me diga uma terceira coisa, que é por que você está aqui? Ou seja, qual é a sua intenção ao estar nessa jornada comigo nessas aulas? O que você quer? Tá bom? E aí vocês me contam, mas assim, rapidinho, tá bom? Vamos ver se dá certo? Eu acho que se todo mundo falar 30 segundos, a gente em 20 minutos consegue ouvir todo mundo bem. Então, vamos tentar colocar essa meta? Para isso, eu preciso que vocês pensem assim, um pouco o que vocês vão falar e não saiam falando, porque senão eu vou ter que cortar. Então, assim, vamos pensar 1 minuto, como é que a gente vai se apresentar? E aí, para que seja dentro do tempo que eu estou pedindo para todo mundo poder falar, a preparação é muito importante em qualquer coisa que você faça em design. E eu acabei de dar para vocês também o item da pirâmide invertida, que é o item mais importante em qualquer projeto de design, que é saber o porquê. Em design, as outras perguntas da pirâmide invertida são menos importantes. O que, como, quando, onde. Mas o porquê é ótimo. Tá, se alguém estiver comendo e quiser falar pelo chat, pode falar pelo chat. Depois que todo mundo que quiser falar, aí a gente vai ler as apresentações no chat. Fica livre, como vocês se sentirem melhor. Então, assim, anotem, pensem como é que vocês querem se apresentar, tá bom? Vou dar uns 30 segundos para vocês pensarem nisso, tá bom? E aí a gente começa. Eu vou vendo aqui quem está colocando no chat, mas eu quero ouvir vocês também, especialmente quem tem projeto, tá bom? Quem tem algum projeto, seria legal falar. Tá. Né? Então, assim, o que te traz aqui hoje? Né? Essa é uma coisa que eu preciso saber para ver o que a gente vai desenhar. Então, vamos começar. Marcos, você, começa. Olá, sou Marcos, do Rio de Janeiro, sou jornalista e estou começando a empreender em jornalismo. Comecei com uma newsletter, estou gerando um podcast e a ideia é ter uma plataforma de conteúdos, né, com esse viés jornalístico. E o meu podcast que eu estou gerando é o Situação Crônica, que é sobre os cronistas brasileiros, e estou me focando nessa promoção da leitura por meio de jornalismo. Então, eu estou aqui porque eu quero saber como que se aplica o Design Thinking para poder fazer isso acontecer, porque até já conheço o Design Thinking, já sou facilitador em Design Thinking, mas nunca tinha visto essa junção. Então, estou aqui para ver como que se junta para fazer essas coisas acontecerem. Legal. Obrigada, Marcos. Quem mais? Vanessa, vamos. Eu sou Vanessa, sou jornalista há 18 anos, estava trabalhando recentemente no canal My News, por isso que eu citei ali no chat. Saí de lá em agosto, por causa da crise, enfim, me demitiram e eu entrei numa crise muito de identidade sobre o que eu quero fazer da vida. Né? E uma das coisas que eu penso é empreender também. Eu já tenho uma empresa que eu faço serviços, presto serviços de conteúdo digital, mas eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa ligada à história, ligada a futebol, ligada à política. Ainda não consegui fechar ainda o que eu quero fazer, mas eu quero tentar fazer de uma forma diferente, porque não quero cair no erro de todo mundo que faz coisas iguais a todo mundo. Então, estou aqui para aprender também. Legal. Obrigada. Quem mais? Acho legal isso. Anuncia no chat e fala, tá bom? Para a gente não ter duas pessoas entrando ao mesmo tempo. Denise, vamos lá.
Olá, eu sou Denise Bacotino, sou jornalista há uns 30 anos já, trabalhei em várias redações, né, Estadão, BBC, Isto é Dinheiro, morei aqui em São Paulo, também morei em Washington, em Londres, em Brasília há vários anos, e há 4 anos quase estou de volta a São Paulo, e aí com um projeto meu e do Cleiton, que está aqui também, vai falar daqui a pouco, sobre o Centro de São Paulo. E a gente já tem site, redes sociais, newsletter, tal, base de leads, tal, e a gente tem um razoável sucesso em termos de leitores, tal. Nosso desafio é a monetização, né? Como fazer isso ser sustentável. Então a gente está aqui para aprender aí, ver como que a gente pode aplicar isso na prática. É isso. Legal, obrigada, é um lindo projeto. Obrigada. Oi. Agora é a Carmen. Desculpa. Então, eu sou Carmen, eu sou professora do curso de jornalismo da UESB, em Vitória na Conquista, na Bahia, e eu sou responsável pela disciplina de jornalismo digital, e eu criei um site com a proposta de ser uma startup social. E eu tenho feito várias experiências com os alunos, trazendo uma lógica diferente de trabalho, mas para eu ensinar, eu também preciso ser uma estudante e aprender com outros profissionais que estão vivenciando outras realidades, que têm outros conhecimentos, porque como você falou aí várias vezes, a gente está vivendo um outro cenário que não tem nada anteriormente para explicar e para mostrar. Então, o que eu estou trabalhando é fazer muita coisa na prática, tentando entender o que está acontecendo na nossa realidade. Claro que tem as leituras que a gente faz também no jornalismo pós-industrial, a gente tem procurado trabalhar nessa lógica, mas a ideia é que a gente consiga aplicar muita coisa que você está colocando aqui. Eu já fiz um curso de Design Thinking, e depois levei para a gente tentar aplicar isso em salas de aula, mas ainda é muito difícil e complexo, porque os alunos vêm das disciplinas anteriores com essa concepção tradicional. E aí, desconstruir isso e tentar colocar na prática tem vários entraves. Então, eu estou aqui para aprender, para ensinar e tentar levar uma outra lógica de trabalho. Tem sido um desafio muito grande fazer esse trabalho, porque não é fácil, porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo com eles e com outros profissionais, porque está tudo muito, digamos assim, certo. E a nossa proposta é essa, né, de tentar uma formação para os atuais estudantes que tenta demonstrar qual seria o melhor caminho. E também esse nosso projeto é uma provocação para os blogs que a gente tem aqui no anterior, que não tentam inovar em nada, só repetem um modelo tradicional, antigo, muitas vezes superficial, muito ruim. Então, a nossa proposta é essa, e eu estou aqui para aprender e colocar em prática lá no nosso trabalho. Legal, desculpa, qual que é a instituição? Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no interior do estado, fica a 500 quilômetros de Salvador. Eu sempre tenho que dizer, porque Salvador é referência, Ilhéus? né? Não, perto de Ilhéus, fica a 3 horas de Ilhéus. Legal, bem-vinda, muito legal. Olha, eu anotei aqui, mas vocês me lembrem se eu pular alguém que eu fui anotando à medida que foi saindo aqui. É o Shamash, é isso? Shamash. É a Shamash? Não? Não. Adriana, eu acho que agora sou eu, né? Não? Thaís Lavor, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, eu me interessei bastante pelo curso, porque, afinal, como você falou, Adriana, assim, a gente não pensar produto, pensar em projetos de design é algo muito novo, assim, na nossa área, que a gente necessita muito. Eu trabalho com jornalismo de dados e eu me vejo muitas vezes tendo que gerenciar projetos, sabe? E pensar produtos de inovação mesmo, sabe? Então, isso me interessou muito, assim, eu venho lendo sobre o assunto, pegando alguns exemplos, e o meu objetivo mesmo aqui é pegar mais essa prática, mais
literatura sobre o assunto e trocas de experiência mesmo sobre quem, como você que já trabalha com isso, né? Uma referência no assunto e troca mesmo com os colegas que estão aqui. Legal. E você está trabalhando em algum projeto especificamente agora? Adriana, eu vou entrar num projeto no começo do ano que vem, final desse ano, começo do ano que vem, que é relacionado à transparência no jornalismo, entendeu? Tá legal. Transparência de métodos, dados, entrega disso em plataformas plataformas públicas para os leitores. Algo em relação à inovação cívica mesmo. Tá, legal. Obrigada. Quem é agora? A Rose, é isso? Que está na lista? Quem que está na fila depois da Thaís? Deixa eu ver aqui. Bem, então... Opa. Espera lá. Thaís, Rose Angélica Nascimento. Quer falar ou não? Tá bom. Eu coloquei lá, bem resumido, tá? Eu sou chefe de redação aqui da redação do SBT de Brasília e já gostei quando você falou que daria para usar o Design Thinking para práticas, né? Eu sou curiosa na área, estudo inovação e tudo, e me chamou muita atenção o curso, né? Porque eu já conhecia teu currículo, frequento lá o Orbital, e já tive uma aula tua lá no Easy. Eu lembro. Né? Então, estou aqui para aprender. Legal. Bem-vinda. Quem vem depois? Sou eu. Então vai. Então, meu nome Marina, é Marina. Né? Isso. Eu sou jornalista, mas sempre trabalhei mais com comunicação corporativa. Trabalhei um pouco com jornalismo científico no início, depois trabalhei muito dentro de empresas, e aí, há 10 anos, eu sou empreendedora, presto consultoria na área de comunicação, né, quer dizer, ampliei um pouco já, para várias empresas. Acabo trabalhando muito para o universo das startups, das pequenas empresas e profissionais liberais, e eu aprendi design sem saber que eu estava aprendendo, fui aprendendo assim meio intuitivamente no caminho, comendo pelas beiradas, e estou em busca de mais estrutura, de mais metodologia, porque vou entrar em uma nova fase de também criação de produtos digitais mesmo, cursos e de certa forma aceitar que tem que entrar no jogo, que precisa de visibilidade e notoriedade, que a gente ensina para os outros, eu também tenho que aprender a fazer para mim, né? Então, com certeza. Então eu estou nesse momento, né, em busca de mais estrutura, de metodologia para trabalhar esses produtos digitais. Tá ok, obrigada. E agora, é o Igor? Ô, Bárbara. Quem que tá na lista? Vamos ver? Depois da Marina? Acho que era o Igor e depois eu, pelo que eu estou vendo aí. O Igor tá aí? O Igor e depois o Cleiton. Oi, gente, boa tarde. Oi, Igor, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Igor Mello, sou repórter do UOL atualmente, também já passei pelo Globo, pela revista Época, aqui no Rio de Janeiro. Eu cubro vários temas diferentes, mas o que eu mais me interessa é por cobertura em direitos humanos, inclusive reportagens investigativas e tudo mais. E eu me interessei muito pelo curso, tenho vontade de empreender nessa área, mas eu não tenho muita dificuldade de formular um projeto propriamente. Eu achei que poderia ajudar. Legal. Bacana. E aí o Cleiton, né? Isso, vamos lá. Bom, meu nome é Cleiton Mello, sou aqui de São Paulo, sou jornalista também, trabalhei muitos anos em redação aí, Dinheiro, Gazeta Mercantil, Meio Mensagem, entre outras, e há 5 anos eu já empreendo.
E há 3,5, mais ou menos, com a Vida no Centro, como a Denise falou. E a gente já, desde o começo, pensou a Vida no Centro como pensando modelagem de negócios, buscando referenciais, aí, fazendo estudos com Lean Startup, fizemos nosso MVP, e a gente conseguiu, como a Denise falou, um relativo sucesso mesmo na ideia de formação de comunidades. A gente faz trabalho de inbound marketing desde o começo para formar uma base de usuários. Tivemos muitos clientes, temos clientes, mas a gente tem o desafio de pensar novos produtos agora, no momento que boa parte da nossa receita vinha de eventos físicos, né? Aqui no centro que a gente fazia, com patrocínios e tudo mais, e junto com uma entrega digital também, de divulgação, de promoção dos eventos, né, que a gente fazia. Só que a gente é uma empresa nativa digital e agora, mais do que nunca, a gente precisa de ter receitas recorrentes. Então, a gente precisa desenvolver novos produtos. Eu já fiz curso de Design Thinking, mas é aquela coisa, né? Acho que eu não me lembro quem comentou aqui que já fez, tal, mas aplica para fora. Então, a gente precisa aplicar agora no A Vida no Centro. Eu acho que usar metodologias ágeis para pensar novos produtos aqui que possam gerar receitas recorrentes de uma maneira mais intensa, né? E, paralelamente, a gente também está buscando parceiros de tecnologia para ter agora um braço de jornalismo de dados e outras ferramentas tecnológicas. Então, é muito em cima disso. Só um livrinho de cabeceira nossa aqui, eu não sei se está virado. Startup enxuta, é isso aí. É isso mesmo. É isso, vai ter que pivotar, né, Cleiton? Eu também, imagina. Um terço da minha receita vinha de treinamentos ao vivo, workshops. E agora todo mundo está no mesmo barco se redesenhando. E claro que é muito mais fácil fazer para os outros que fazer para a gente mesmo. Por isso que é legal a colaboração, porque a gente fazendo junto, cada um, né, vendo quanto mais diferente, melhor, porque aí não tem tanta competição. Sim. E todo mundo pode crescer nisso. Beleza. Sim, exatamente. Quem vem depois é o Érico, é isso? Não, sou eu, Adriana, aqui de Curitiba. Oi, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Já assisti aulas suas, Adriana, no curso da Abrage, de reconstrução do jornalismo local, ou não lembro, um desses cursos da Abrage, achei bem bacana. Sim. E foi bem instigante. Eu sou jornalista aqui em Curitiba, já passei por várias redações aqui, já trabalhei em várias áreas, esporte, cultura, saúde. Hoje eu sou da assessoria de comunicação da prefeitura aqui e eu estou numa fase que eu estou com necessidade de criar algum projeto pessoal e ir para o mercado. Sobre tudo isso que você comentou nessa primeira fase, que eu acho que nós jornalistas precisamos criar novos produtos. O curso da Abrage, da reconstrução do jornalismo local, mexeu muito comigo, porque eu atuo hoje na área de bairros. Eu atendo bairros da prefeitura, e aí a gente chegar na ponta, né, falar com a ponta da população, hoje é algo que me instiga muito. E eu comecei a querer entender o que é o Design Thinking, porque eu comecei a pensar em criar alguma coisa que eu pudesse... não necessariamente criar um produto jornalístico, mas criar algum material que eu pudesse criar os produtos que atendam às demandas do meu cliente, não sei, conversar com o meu cliente para atender as necessidades dele. Então, eu não faço a menor ideia, de repente, do que vai acontecer, então não sei se vai ser, de repente, algum produto na área de assessoria, alguma coisa, mas que eu consiga conversar atendendo essas necessidades. Então, por isso que eu acho que aí veio bem a calhar, quando eu comecei a pesquisar as literaturas do Design Thinking, eu vi lá no Orbital, lá você fazendo essa proposta, e eu vim conhecer. Legal. Ótimo. Então, Carolina, legal. Depois você me conta. Quem está aqui depois? Cleiton, Adri Brum, Érico, né? Olá, tudo bom? Sou o Érico, sou jornalista também. Trabalhei um pouquinho em redação, depois a maior parte em comunicação empresarial. E agora, no meio da pandemia, resolvi também mudar um pouco, sair do emprego e tal. E tenho estudado um pouco de jornalismo de dados. Então, assim, tenho me aproximado um pouco do Design Thinking nesse processo. E me interessei pelo curso porque, como você falou um pouco, assim, acho que o jornalista muitas vezes ele não tem uma visão do público, da audiência, e nem sempre ele é muito colaborativo.
né? Então, eu acho que o design thinking pode ajudar um pouco nisso para a gente fazer diferente, trabalhar a informação de uma forma diferente. Isso, legal. Bem-vindo. Mas você quer fazer projeto ou só conhecer? Não, quero fazer um projeto também ligado a jornalismo de dados. Ah, dados, é verdade. Tá certo. Obrigada. Nada. Bem-vindo. Quem mais agora? Oiê. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Meu nome é Camila, sou aqui de São Paulo. Eu sou formada em jornalismo, mas tenho uma pós em comunicação corporativa. E a vida acabou levando para esse lado, infelizmente. Então, só trabalhei mais em rádio e site, etc., no comecinho da carreira. Depois é um mercado muito difícil, né? Eu morava em Santos e a vida acabou levando para o mundo corporativo, principalmente comunicação interna. Mas sempre quis trabalhar com o jornalismo. Então, na pandemia também acabei sendo uma dessas aí que perdeu o emprego. Então, achei que era o momento de reinventar e tentar correr atrás do que eu gosto, né? Então, me identifiquei um pouco ali com a Vanessa e eu estou meio ainda na crise existencial. Gostaria muito de trabalhar com esporte, principalmente. Então, não sei se empreender, se ir para um veículo. Acho que eu gostaria muito de ter experiência no veículo, enfim. E aí, me interessei pelo curso, realmente começar a trocar ideias e, de repente, pensar quais opções eu teria, ou coisas que eu possa fazer em paralelo, de repente, se for necessário, voltar para a empresa, enfim, e aí pensar de que forma eu posso trabalhar isso. Legal. Bem-vinda. Obrigada. Nada. Quem mais? Será que sou eu agora? Vamos ver na lista. Sou eu agora? Acho que sem nada depois da Camila. Camila Bárbara. Oi, Jo. Já falar um oi que eu já vi pessoas bem conhecidas, maravilhosas. Denise, Rose. Bom, me chamo Bárbara Lobato, fico em Brasília, já passei por assessoria. Oi, Denise, já passei por assessoria, já passei por redação. E eu acho que muito estímulo de procurar o curso foi talvez para suprir uma ausência que eu já identifico desde a faculdade e na vida profissional, que é como empreender, como monetizar todo o conhecimento que a gente tem. E eu acho hoje, assim, para mim, a grande dificuldade disso. Eu trabalho atualmente agora fazendo consultoria para alguns escritórios de advocacia sobre estratégia, sobre inserção de mídia, sobre como se posicionar em termos de imagem, mas eu acho que o curso ele vem para agregar sobre essa questão de a gente tem o potencial de empreender, mas como fazer? E eu acho que falta isso no banco de faculdade de jornalismo e de comunicação. Acho que mais de jornalismo, porque publicidade você tem uma veia ali das agências de propaganda que chega um pouco a falar isso, mas no jornalismo mesmo em si, não. Então, eu acho que talvez para captar algumas ideias, para poder absorver sobre essa ausência que ela está sempre latente, desde a época da graduação, sabe? Sim. Tá certo. Vamos lá. Obrigada. Acho que deu confusão na lista. Espera aí. Tchau, Aline. Volte sempre. Gabriela. Tá, então depois da Fabiane, vamos lá. Iraci. Oi, Iraci. Então, eu sou a Fabiane, eu sou paulista, mas moro em Salvador há quase 19 anos. Eu nunca fiz muito, eu sou jornalista, mas eu nunca trabalhei muito com jornalismo clássico, embora já tenha feito algumas matérias, coisas também, trabalhado um pouco, mas não em redação, sempre como colaboradora. Trabalhei por várias áreas da comunicação, mas ligada ao marketing, assessoria de imprensa, relacionamento. Eu me intitulo hoje produtora
com o sentido de produzir, porque também já produzi muita coisa, 10 anos produzindo exposição de arte e fazendo projetos de uma maneira geral. Então, na comunicação. Agora, na pandemia, eu pedi demissão louca, porque eu não aguentava mais, era gerente de relacionamento de uma empresa há 4 anos, e estou com a possibilidade, estou colaborando com 2 empresas de São Paulo, trabalhando com comunicação, com mídias digitais, escrevendo matérias e tudo, mas não tenho um projeto específico, mas eu estou com esse tempo para também estudar, me aprimorar e também, como a Bárbara falou, poder usar toda essa bagagem que eu tenho em alguma coisa minha. Para não dizer que não tenho projeto nenhum, eu estou tentando desenvolver aqui o formato de um projeto de residência artística com algumas pessoas, que envolve uma etapa de aulas e cursos presenciais e à distância, e metodologias. Então, eu estou por aí, mais ou menos, acho que esse projeto que eu estou, e eu preciso estou tentando estimular a criatividade para surgir um projeto bacana. Mas é isso aí. Legal. Obrigada. Tá ótimo. Bem-vinda. Agora, Iraci, né? Sou eu. Oi, Iraci. Bom, eu tenho a minha vivência, basicamente, da carreira em jornalismo impresso, né, de redação, essa método de produção industrial, né, e agora estou caminhando um pouquinho na área digital. Atualmente eu forneço, né, conteúdos para um site de gastronomia, mas gostaria de empreender, né, fazer um negócio meu, né, um projeto meu nessa área de gastronomia, que é uma área que eu estou curtindo. Então, por isso que eu fiquei interessada no curso, para ver se eu consigo aí algum caminho para estruturar tanto o projeto quanto a forma de ser remunerada com isso. Com isso. Legal. Bem-vinda. Quem vem depois? Acho que seria eu. Na lista eu tinha colocado depois da no chat tinha falado para dizer depois da Iraci. Tá. Posso ir? Pode ir. Então, Gabriela. Isso. Prazer, gente. Sou a Gabriela Terenzi, sou jornalista. Eu trabalho no Infomoney como editora de audiência e de redes sociais. Integro uma equipe de produto dentro da empresa que faz a ponte entre as várias áreas, redação, vídeo, educação, porque uma parte do faturamento do Infomoney é de cursos, publicidade. Então, a gente fala que a gente é a ponte, né? A equipe de produto é a ponte entre todas essas áreas. Eu me interessei, eu sempre gostei muito da parte de projeto e faço isso, fiz projetos, desenvolvi projetos em todos os trabalhos que eu já tive, né? Trabalhei também no Nexo antes e na Folha. E eu venho buscando cursos para me desenvolver nessa área, para ter um pouco mais de método, como outras pessoas aí também falaram, nessa área de desenvolver projetos, e também para trocar com outras pessoas que estejam nessas funções ponte, digamos assim, hoje, que não estão nem totalmente, que estão entre a produção e a distribuição do conteúdo, aí, como conectando com o que a Adriana falou antes. Prazer conhecer todo mundo. Maravilha, obrigada. Eu acho que esse cargo é um cargo bem desse momento, né? Que é a figura do gerente de projeto, do gerente de produto, das pessoas que estão nessas equipes híbridas, né? Que então conseguem entender esse todo que eu estou falando, né? Porque aqui a gente vai ter gente que nem nunca teve oportunidade de estar dentro de um processo assim, e já tem gente que já conhece os métodos. Então, vamos fazer uma mistura também, porque vocês vão ter um papel muito importante de ajudar os outros a entenderem o que isso significa e o que é fazer, tá bom? Então, obrigada. E quem continua? Olá, acho que sou eu, João, aí que eu coloquei depois da Gabriela. João Pedro, bem-vindo. Então, boa tarde, gente, prazer. Meu nome é João Pedro, eu estou no 2º semestre ainda de jornalismo, sou estudante, o único aí que não pode se dizer que ainda é um jornalista, mas eu vim no intuito de
aprender, porque o jornalismo digital já vem há muitos anos nos falando que é a área que tende a crescer muito, não só o jornalismo, mas qualquer área digital. E a pandemia me fez cair mais na real, que realmente o digital é a área que tende a crescer, independente da pandemia. Vai acabar, tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, mas eu creio que é essa área que tende a crescer. E eu vim nesse intuito e pegar uma experiência com, não só com você, Adriano, mas com todos aí que estão assistindo também às aulas. E é mais ou menos isso. Bem-vindo! Muito bem, Obrigado. acho que você vai voltar para a aula com a cabeça fervilhando. Tomara. Quem mais? Quem mais? Tomara. Obrigado. Nada. Quem mais? Quem mais está na lista? Opa, desculpem. Todo mundo falou já? Eu acho que... Eu não falei. Se eu puder ir, não sei se tem alguém na minha frente. Vai, Gabriela, então. Vou eu, então, Juliana. Eu vou aqui, então, para não atrasar. Eu sou a Juliana. Oi, Juliana. Oi. Tenho aproximadamente 20 anos trabalhando com jornalismo, peguei todas as etapas, desde pré-internet até entrar num pouquinho de digital, quando o digital não era o que é hoje. E não moro mais no Brasil, moro em New Orleans há quase 4 anos, e nesse período me afastei completamente da área do trabalho para me dedicar à maternidade, e sinto que eu perdi muitas coisas no meio do caminho. Então, o jornalismo mudou, as estratégias mudaram, o digital tomou conta, e eu confesso que eu fiquei perdida no meio do caminho. Então, eu estou aqui para aprender novos caminhos, novas possibilidades, entender o que pode ser feito, como que funcionam os projetos. Estou tentando entender como é que eu posso colocar tanto a experiência que eu adquiri com os skills que eu sei que eu ainda tenho guardados, escondidos em algum lugar dentro de mim, a uma área nova e promissora. Eu penso em trabalhar com projetos de diversidade e gênero. Eu agora sou estudante de sociologia, sou mestrando em sociologia, então eu tenho visto que a sociologia pode ser muito importante, até para trazer métodos e dados para o que a gente entende de diversidade em conteúdo. Não basta a gente promover pequenas ações e achar que está trabalhando diversidade, tem que ser algo mais bem estruturado e baseado em dados. E estou num caminho completamente de aprendizado, quase que começando do zero. Tenho um perfil editorial, mas um perfil também de gestão de projetos que eu fui adquirindo ao longo do tempo, inclusive no Rio 2016, foi onde eu acabei caindo numa parte mais de gestão de projetos e gostei muito, e estou aqui tentando aprender com vocês. Obrigada, bem-vinda. Quem mais? Então... Oi, Vinícius. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Então, Adriano, sou o Vinícius, eu sou aqui do Rio de Janeiro, trabalho já há 9 anos com jornalismo, sempre passando por redações, trabalhando com TV, rádio também, mas basicamente trabalhando em redação. E desde outubro do ano passado eu trabalho em uma empresa de consultoria boutique, né, onde a gente trabalha com gestão, governança, e o nosso trabalho é justamente transformar negócios de maneira ágil e colaborativa. Então, como eu atuo na parte de projetos de comunicação, tanto para a nossa empresa quanto também para os nossos clientes, quando eu cheguei, eu passei justamente pelo que você falou, né? Antes, o jornalista ele trabalhando dessa forma, só pensando em si, de repente eu chego num lugar onde todo mundo fala de colaboração, todo mundo trabalhando, falando de design thinking também, e aí resolvi emergir nesse mundo e espero aprender muito com vocês também.
Legal. Como é que é o nome dessa empresa que você trabalha hoje? É Plano, é uma empresa de Brasília. Plano, era Plano Consultoria, agora é Plano Consulting também. Consulting. Isso. Legal, ótimo. Bem-vindo, Vinícius. Valeu. Quem mais? Eu acho que sou eu. Tá escuro aqui. Eu sou da... Vale, meu Deus. Vou assanhado. Eu sou... Tá escuro, a gente não tá te vendo, Leonardo, mas tudo bem. Amanhã você liga, põe aí como se diz, uma luzinha na sua frente pra gente te ver. Agora, ó, dá pra... Melhorou. Vale, parou. Enfim, gente, eu sou o Leonardo, sou do estado do Ceará. Eu acho que eu, assim como o João Pedro, sou um dos mais novos aqui, me formei recentemente, mas eu já trabalho em redação há uns 2 anos. Só que eu sou quase um nativo digital. Eu sempre trabalhei em conteúdo digital, né? Eu sempre produzo para o portal e etc. Já tive uns conteúdos para impresso, mas eu sou sempre do digital. Então, quando eu vi o curso, eu queria ver como eu posso aplicar isso se eu posso aplicar e como no meu dia a dia nos conteúdos, já que essencialmente eu produzo conteúdo nativo digital, então acho que isso deve oferecer uma série de caminhos por aí. Legal. Em que jornal você trabalha? Que veículo? Eu trabalho no jornal O Povo. Legal. Legal. Antes eu estava no rádio, né? Adoro Então, a Ana Nadaf. Manda um beijo para ela. Certo. Legal. Quem mais? Depois a gente vai ver como a gente se conecta, tá bom? Os LinkedIns podia ser bom mesmo. Eu acho que posso mandar... a Carolina foi embora, então sou eu. Oi, Thomas. Oi, meu nome é Thomas, eu sou jornalista, eu tenho experiência em redação e saí da redação para trabalhar na criação de projetos comerciais para essa própria redação, lá em Curitiba, onde eu morava antes. Depois eu passei a trabalhar com projetos de comunicação para agências, então uma área um pouco diferente. E agora eu moro na Alemanha e eu trabalho no departamento de marketing e estatística da Deutsche Welle. E que é Deutsche Welle, por exemplo. Por isso está escuro aqui, já que é quase 6 da tarde para mim. Sim. E eu estou aqui por causa, assim como acho que foi a Gabriela que falou, eu trabalho numa área que é bastante entre áreas, então que lida com redação, lida com marketing, lida com negócio. E eu queria ouvir mais, ter mais esse contato com mais métodos e experiências e ideias das pessoas também. Legal, ótimo, bem-vindo. Quem mais? Oi, pessoal, sou eu agora. O meu nome é Natan, sou aqui do Rio Grande do Sul e eu estou basicamente no mesmo barco que o João, porque eu também sou estudante de jornalismo. Então, eu fico escutando o pessoal contar as experiências de estagiar, ser chefe de redação, trabalhar em tal veículo, e eu fico pensando, meu Deus, tem tanto chão para caminhar ainda na minha vida. Mas eu basicamente decidi vir para cá porque eu achei assim, o curso excelente, a divulgação dele, tanto o assunto do design thinking quanto do próprio empreendedorismo são 2 temas que a gente não trabalha muito na universidade. Eu acho que são 2 temas que podem gerar uma certa independência da gente como profissional também. E, ao mesmo tempo, como eu estou sobrevivendo indo com salário de estagiário, o curso é de graça, então sempre ajuda esse tipo de coisa. Aí se encaixa perfeitamente. Que bom. Então, aproveitem e não saiam, hein? Senão, vai ficar na minha lista negra. Ainda que o curso é grátis. Eu sempre falo, eu não acredito em coisas gratuitas, porque ninguém se compromete, mas eu espero que vocês fiquem até o final. Já estou dando esse recado, hein? E todos vão trabalhar. Vamos lá, quem segue? Agora eu sou Gidiel Mendes, né? Eu sou de Paranaguá e trabalho no jornal diário, jornal impresso, né? Há 15 anos, mas eu comecei no jornalismo quando eu tinha meus 15 anos, né? E já estou indo para os 38. E comecei na área da diagramação, né? E sempre atuei na área da diagramação, mas eu sempre gostei da comunicação em geral, eu sempre vivi nessa área, né, do jornalismo, né? E atualmente eu estou cursando marketing digital, né? Porque eu trabalho como freelance na área do marketing digital já há uns 10 anos e com algumas amigas, né, que são jornalistas e a gente é muito envolvido nessa área da comunicação. Nós estamos com um projeto, né? Nós estamos com a ideia. Eu cursei, deixa eu desligar aqui o celular que tocou. Eu cursei a metade de administração e tenho uma base dessa área, né, de projetos,
mas para criar algo assim que seja sustentável, rentável, é preciso seguir métodos, né? Então, a gente sair com a ideia louca, assim, criando um projeto, realmente não vale a pena. E essa área, esse curso realmente me chamou muita atenção, né? Até mesmo por ser voltado para o jornalismo, né? Que é a nossa ideia de um projeto, né? Estamos empregados, mas chega uma hora assim que a gente precisa mudar, né? Porque o impresso tem uma vida útil, né? É aquela questão industrial, né? Isso aí já é passado, a gente precisa inovar e entregar um conteúdo para um público específico, né? Que é bem vantajoso. Então, aqui estou para entender mais esse processo, né? Para seguir o método e para a gente analisar como nós podemos monetizar essa ideia, né? Legal. Sobre que assunto é? Administração? Oi, veja só, nós estamos com a ideia de criar algo que seja voltado para checagem de fatos, notícias, mas não propriamente uma agência, né? Estamos com a ideia, estamos trabalhando nisso aí, de repente na área do dados também, jornalismo de dados, né? E estamos estudando, sabe? Tá bem aberto. Um projetinho ali, estamos trabalhando junto, né, no papel, para que o negócio, antes de sair na internet, esteja formatado no papel. Então, a gente está estudando isso aí ainda mais. A ideia é que, final do ano, começo do ano, a gente já começa a colocar em prática, né? Bacana, então acho que vai ajudar bastante vocês estarem aqui. Com certeza. Bem-vindo. Quem mais? Estamos terminando aqui, temos mais 6 minutos. Vamos ver, será que vai dar para todo mundo falar? Espero que sim. Victor. Isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Victor, eu sou estudante e eu comecei no jornalismo a partir de algumas experiências de estágio que eu tive, né? Que eu achei bem interessante, em pequenas redações. E vendo aqui vocês todos, eu estou vendo que essa área de jornalismo é uma área bem ampla. Eu estou realmente bem animado e eu resolvi fazer esse curso porque eu já tinha participado de um outro curso uma vez sobre design thinking. E aí eu vi essa proposta do IDP, né, sobre design thinking e jornalismo e me interessou bastante, por isso eu vim aqui. Legal. E você é de que estado? Eu sou do DF. Ah, de DF mesmo. Tá Distrito ótimo. Federal, isso. Em que ano você tá da faculdade? Eu tô no terceiro. Legal. Bem-vindo. Obrigado. Quem mais? Agora acho que está terminando, né, a lista? Acho que sou eu, Manuela. Tudo bem? Olá, tudo bem? Sou Manuela, sou editora da Globo News, trabalho na Globo News há 2 anos, fui estagiária lá contratada. Saí da faculdade há pouco tempo, então acho que a gente já sai com um gapzinho de pensar mercado, de pensar novas formas de jornalismo. Acho que o ensino ainda é muito tradicional dentro da faculdade. E o curso seria legal para eu entender um pouco essa dinâmica. Seria isso. Bacana, bem-vinda. Obrigada. Você é do Rio, né? Isso, sou do Rio. Tá bom. Nossa, estou achando muito interessante essa diversidade territorial que temos aqui. Interessantíssimo, vai ser bem legal. Quem mais? Kinderly, é isso? Falei direito? Não quer falar? Vamos ver depois da Manuela. Tá bom. Acho que Rafael Pinheiro ali, Rafael Pinheiro já falou? Ninguém mais quer falar? Estudante de 6º período Tem eu de ainda. jornalismo. Posso? Pode. Marcos, vamos lá. Claro que pode. Posso? Pode agora? Sim. Então, boa tarde para todo mundo. Me chamo Rafael Pinheiro e moro no interior da Paraíba. Há quase 1 ano estou formado em jornalismo e, além de jornalista, eu sou escritor. Eu tenho um livro e eu entrei nesse curso para saber como, enquanto produto, o livro-reportagem que eu produzi, eu posso melhor divulgar esse trabalho. Então, eu estou aqui no curso para aprender esses mecanismos e algumas técnicas, métodos de como expandir o meu trabalho.
Qual que é o livro? Eu fiz um livro sobre os pacientes da hemodiálise, o tratamento e transplante. O livro se chama Na Pele, Vida que Corre nas Veias. Então, o campo da saúde, né? Sim, sim. Bacana, É um bem-vindo. livro-reportagem, ele traz história de 5 pessoas, 3 pessoas dessas estão na hemodiálise, uma delas está na fila e outras transplantadas. Interessante. Muito bacana, Na bem-vindo. cidade de Souza, Paraíba. Não sei se as pessoas conhecem aí. O projeto foi realizado lá de 2 anos. Vamos procurar. Onde fica? Vou mandar um link para quem se Bem-vindo. interessar. Ótimo, mande sim. Obrigada. Quem mais? Temos mais 2 minutinhos, aí acho que eu já vou encerrando. Alguém mais quer falar? Acho que temos mais espaço para 1 ou 2 pessoas, e aí eu vou encerrar o dia de hoje, tá? Bom, então é o seguinte. Tá bom, Manuel. Então escreve aí, a gente lê, tá bom? Então, olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler tudo que eu anotei aqui sobre todo mundo, vou ler no chat quem não falou, vou tentar encontrar alguns padrões nos dados que vocês geraram ao se comunicar comigo, mas de antemão, o que eu vejo como valor para vocês levarem de hoje para amanhã? Pensem assim, o design é pesquisa qualitativa, tá? Dados são pesquisa quantitativa, né? Hoje se dá muito valor para dados, mas né, toda a área do digital que leva a você monetizar a partir da escala dos dados e tal. Mas muitas vezes o jeito mais simples é você encontrar o usuário correto para entrevistar, para então gerar pequenos testes para saber para onde você vai, que decisão tomar. O Cleiton colocou aí um livro que fala do design aplicado à sua própria vida, é muito interessante, é uma espécie de terapia também, é um jeito de você estimular a criatividade e é um jeito de você também tomar decisões, tá? E aí, como a gente vai seguir? A gente vai seguir por esse método, que, como eu falei, é um processo de descoberta de oportunidades, de insights, e é um tipo de pesquisa qualitativa, barata e rápida, para você ir avançando no encontro de uma audiência, no encontro de um projeto e, eventualmente, no encontro de um modelo de negócios, tá? Percebo que tem um componente forte de empreendedorismo, de vontade de empreender aqui, se reinventar, e percebo também uma necessidade das pessoas que estão na transição do digital de se conectarem. Então, vamos promover a intersecção desses 2 grupos, e aí eu vou pensar de hoje para amanhã como é que a gente vai fazer isso, tá bom? E aí os estudantes vão aprendendo no fazer também. Tá bom. Então tá, gente, eu estou muito feliz de encontrar tantos amigos, tantas pessoas jovens, interessadas, tantas pessoas querendo se reinventar, encontrar novos caminhos. Eu espero que seja uma jornada muito agradável e divertida e que possamos almoçar juntos muito tranquilamente nesses dias também, se vocês precisarem, tá bom? É só apagar a câmera e almoçar, e aí volta para a gente conversar, tá bem? Então, até amanhã, eu espero vocês, e tentem hoje só pensar assim, se você tem projeto, qual seria a sua entrevista ideal para você avançar mais nessa ideia, aprofundar essa ideia? Quem seria seu entrevistado ideal? E aí a gente volta amanhã, tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Até logo. Eu vou ler aqui se quiserem, depois a gente abre um Google Docs e eu coloco os LinkedIns de todo mundo.